Contar tudo que você precisa saber para começar a sua consultoria em nutrição do zero e faturar R$ 5.000 ou mais por mês. Então vamos entender a diferença entre consultoria e assessoria. Você pode olhar no conselho de nutricionistas a descrição certinha. Aqui eu vou te explicar como eu gosto de explicar a diferença para as minhas alunas, como faz mais sentido para mim, tá? Então, consultoria são atividades de começo, meio e fim muito bem determinadas, tá? Então, vou pegar o exemplo da rotulagem de alimentos. Qual é o começo desse serviço, né? É você iniciar a fase ali de negociação, prospecção e negociação com o cliente. Qual que é o meio? É a fase da elaboração e qual que é o fim? A entrega. A partir do momento que você entrega a rotulagem de alimentos, você deixa de atuar com aquele cliente. Acabou ali, você entregou uma atividade. A atividade para a qual você foi contratada foi entregue e acabou por ali. Você não supervisiona, você não faz auditoria, entregou a rotulagem, terminou o trabalho. Então, consultorias são sempre trabalhos de começo, meio e fim muito bem determinados. Atividades que têm começo, meio e fim muito bem determinado. Agora, a assessoria em nutrição são atividades relacionadas normalmente a boas práticas de manipulação e as atividades ali executadas, elas não têm um começo, meio e fim muito bem determinado. Então, vamos pegar do início, né? Você fez a fase aí de prospecção, a fase de negociação com o cliente, fechou uma proposta de assessoria em nutrição. Você pode ter um contrato de 6 meses, 1 ano, mas não é o contrato que determina o fim da atividade, tá? Então vamos continuar pensando aí na implantação das boas práticas. Você foi contratada para isso. Você realizou um checklist e nesse checklist você entendeu alguns pontos que você precisa trabalhar. Entre eles, por exemplo, está a implantação de um checklist para recebimento, que no estabelecimento não tinha. Você elabora esse checklist de estabelecimento, deixa ali o seu modelo mais adequado para a realidade do cliente. Então, você criou esse, que seria o meio. A partir do momento que você implanta e você entrega essa ferramenta, essa atividade, no caso da assessoria, não termina, não finaliza o trabalho, não finaliza o projeto. Mesmo você implantando a planilha, o checklist de recebimento, o que você vai fazer dentro do trabalho de assessoria? Supervisionar, acompanhar o preenchimento, entender outras formas de melhorar essa ferramenta. Então, são atividades contínuas. Toda a sua visita, você vai fazer coisas sempre parecidas, mas vai fazer coisas novas, porque outras coisas podem acontecer. Então, a atividade em si não tem um começo, meio e fim muito bem determinado. É contínuo, é supervisão, é acompanhamento. Então, essa é a principal diferença entre consultoria e assessoria. Consultoria não tem esse acompanhamento a médio e longo prazo. Consultoria executa. Ela pode projetar, ela pode criar e executar, mas não tem esse acompanhamento. Tá? Então, essas são as diferenças. O correto, na maioria dos casos, era as nutricionistas se colocarem como assessoras em nutrição. Mas a consultoria, ela dá um status diferenciado, então acabou sendo uma palavra que ficou gourmetizada, né? Ou que nem o coach, todo mundo é coach, todo mundo é consultor, né? Então, no meio empresarial, já era comum ter consultores, e consultores normalmente são pessoas que são especialistas, pessoas que têm uma profundidade, um conhecimento maior sobre um assunto. Então, por isso que popularizou o termo consultoria, né? Eu sou muito defensora e uso sempre consultoria em nutrição, porque popularizou mais do que a consultoria foi o termo consultoria de alimentos. Só que por que eu gosto de falar e reforçar bastante consultoria em nutrição? Porque eu sou nutricionista, eu sou profissional da nutrição, eu já fui técnica e agora eu sou nutricionista.
Consultor de alimentos pode ser qualquer um, né? Não querendo menosprezar. Desculpa se você é de outra profissão, não quis menosprezar. Mas consultor de alimentos pode ser técnico em alimentos, pode ser engenheiro de alimentos, tem médico veterinário realizando consultoria de alimentos, já vi bioquímico realizando consultoria de alimentos. Mas consultoria em nutrição é só nutricionista ou profissional da nutrição como técnico. Então, por isso que eu reforço, sim, o termo consultoria em nutrição. Eu sou consultora em nutrição.